Olá, signo de Gêmeos, como vocês estão? Eu espero que todos estejam muito bem. Essa é uma leitura coletiva, intuitiva e atemporal. Então, para alguns de vocês, pode ser que tenha acontecido no passado mais recente ou esteja acontecendo no momento presente, ou ainda vai ressoar a energia, tá, gente? Se nada fizer sentido, solta energia. Se for necessário, pode adaptar a leitura e inverter os papéis também, tá ok? Energia para o signo de Gêmeos. Signo de Gêmeos, por favor. Página de paus. O enforcado. 6 de ouros. 7 de copas. Teve situações aqui, 10 de paus no fundo do deck. Teve situações aqui que de alguma forma, situações intensas, né? A velocidade, a intensidade, na verdade, perdão. Mas ao mesmo tempo é como se fosse uma... Esse página de paus, ele tá me trazendo muita energia de algo muito intenso, mas ao mesmo tempo é como se fosse um clarão, uma luz, né? O fogo traz uma certa luz, apesar de ser intenso, apesar de ser caloroso, apesar de ser, né? Mas é alguma coisa que traz luz. A energia tá um pouco difícil de explicar. A carta do pendurado é como se fosse situações, coisas que aconteceram que sempre colocaram vocês ou a vida de vocês, né? É sempre no limite de muito, sempre muito difícil, né? É como mesmo se fosse aqui sempre uma energia de fazer, né? De ter essa luz, é sempre como se coisas, pessoas colocassem uma energia muito inversa em vocês, colocassem vocês ou para baixo ou em situações, né, não tão boas assim. 6 de ouros, a troca. E o 7 de copas, as possibilidades, as escolhas. É como se aqui vocês olhassem para essas inúmeras possibilidades ou as possibilidades que surgirão no caminho de vocês, de trocas, né? O 6 de ouros é a troca justa. Talvez para algum de vocês é assim, o passado de vocês, apesar de tanta coisa não tão boa assim, né? E apesar de tudo, é como se vocês sempre renascesse, de alguma forma transmutasse a energia de vocês. É como se no futuro, né, de alguma forma que a vida trouxesse coisas mais equilibradas, mais justas para vocês. 7 de copas me traz esse leque de oportunidades. A vida de muitos de vocês, geminianos, aqui foi carregando um peso, né? 10 de paus, a carta da lua e a rainha de espadas ou rei de espadas, tá, gente? Independente se você é um homem ou uma mulher, você pode estar adaptando a leitura. O 9 de paus, energia de muita luta, de muita dificuldade, é isso que eu tô falando. Aqui pode ter sido situações, pessoas, né, que talvez não foram tão justas com vocês,
no passado, né? Ou a vida em si sempre foi de muita, né, de muita luta. A Rainha de Espadas, a energia está se comunicando com pessoas justas, com pessoas de muita sabedoria, com pessoas de muita verdade, né? Porque a carta do Rei e da Rainha de Espadas se fala disso, de pessoas que são muito justas, de grande sabedoria. Para alguns, talvez o equilíbrio das emoções também, não agir só com emoção nem só com razão, né? Ter esse certo equilíbrio, horas necessárias de ir com a razão, horas, né, com a emoção, mas ter sempre esse equilíbrio. A carta da Lua me trouxe muita energia, né, de coisas aqui que talvez aconteceram no certo, assim, de uma forma que talvez vocês não estão vendo ou vocês não enxergaram com muita clareza, né? Teve uma escuridão aqui e um peso que vocês carregaram ou carregam, né? De alguma forma, e ao mesmo tempo, olha aqui, a luz. De novo me trouxe essa energia de luz. Vamos tentar entender o que mais aqui. Leitura do signo de Gêmeos hoje está bem complexa. Sete de espadas. Rei de ouros. Essa aqui queria escorregar, tá meio aqui. Perdão. Hierofante. Falei que veio uma questão aqui de sabedoria muito grande, né? E o carro. Eu vou botar esse carro junto aqui com a Hierofante, tá? E vou puxar mais uma aqui nessa linha. O que mais, por favor, pro signo de Gêmeos? 3 de ouros, eu falei. Aqui é como se eu, né, as possibilidades que a vida trará para vocês, o universo, Deus, independente do que vocês acreditam aí, a vida de vocês está passando por uma nova construção. Por isso também me veio essa energia de transmutação aqui, né, de renovação. Vocês sempre conseguem, é como se vocês conseguissem superar esses desafios, essas situações, né, de uma forma muito justa, muito o julgamento no fundo do deck. É interessante, a energia ela tá muito complexa, tá difícil assim de trazer com palavras o que a energia me diz, mas é assim, aqui, lembra que eu falei com a carta do pendurado que talvez situações ou pessoas trouxeram muitos, né, de alguma forma situações não tão boas assim, desagradáveis. Temos o 7 de espadas aqui, né? Talvez aqui situações, houve muita mentira, houve muita gente tentando sabotar o seu caminho de alguma forma, né? Só que esse rei ou rainha de ouros está independente, gente. De alguma forma também é sobre as coisas mais sólidas na vida de vocês. Talvez para alguns um equilíbrio financeiro maior, né? Talvez aqui a dificuldade de vocês é financeira, mas aqui tem algo, né? Talvez para alguns espiritual, para outros nesse campo, né? No ciclo aqui que nos encontramos, terreno, é como se fosse uma evolução, né? É alguém de muita sabedoria. E carta da Hierofante, a carta do carro, a vida de vocês andando, né? Superando. E para muitos também são pessoas que sabem, por mais que às vezes o caminho, né, passe por caminhos difíceis, tortuosos, meu Deus do céu, hoje eu tô. É como se também vocês soubessem, de alguma forma, voltar para o caminho, né? Puxar ali o controle e falar, não, peraí, eu consigo dar conta. Por isso que também veio o 10 de paus,
São pessoas que sabem, gente, não interpretem mal a palavra que eu vou usar, tá? Eu sei que às vezes fica um pouco difícil de entender, mas entre aspas, é como se vocês soubessem carregar um peso, mas assim, com muita sabedoria, sabe? Não é um peso em si, é difícil de explicar. Por exemplo, são vários problemas que vocês estão passando. Apesar de todos os problemas, é como se vocês conseguissem carregar isso com muita inteligência, com muita sabedoria. E por mais que a vida vá ali, sabe, passando por caminhos, vocês conseguem puxar a rédea de novo, né? Para a direção. É como se fosse algo do tipo. E vocês estão em construção aqui, o 3 de ouros, né? Para algumas pessoas observando, seja o dom, seja o talento de vocês, seja o esforço de vocês. E para outros também tem essa questão de uma construção, né? Ou a possibilidade, para alguns ainda aparecerá dessa nova construção. O julgamento, pessoas analisando, avaliando vocês. Rei de copas, rainha de ouros, 5 de ouros. O eremita, eu falei sobre luz, né? O eremita, 9 de copas, olha aqui. Ó a estabilidade aqui. Motivo de sobra para comemorar, né? Quando viu esse rei de ouros, veio isso, essa energia da vida de vocês entrando num certo equilíbrio, né? De coisas materialmente falando também, porque temos a energia do ouro aqui bastante presente, mas também da vida de vocês entrando num certo equilíbrio, tá? Pode ser material, para alguns pode ser emocional, porque tem aqui o 9 de copas, mas de novo me vem isso aqui, essa questão de luz com a energia aqui do eremita, a Hierofante e o eremita. O eremita é como vocês passaram, alguns ainda vão passar pelo processo de, às vezes, se isolar para justamente tomar o controle de tudo e seguir em frente. E assim, vocês dão conta do recado. Vocês conseguem dar conta do recado. Vamos ver o que mais. Rainha de paus, 6 de copas e rei de paus. Casal na mesa não necessariamente é relacionamento amoroso, tá? E também não necessariamente só é um homem ou uma mulher, tá? Pode ser 2 homens ou 2 mulheres. Adapta aí a leitura. No fundo do deck temos a carta da sacerdotisa, perdão, gente, da imperatriz. É o seguinte. Aqui para alguns, se aqui estamos falando de relacionamento amoroso, para vocês tem aqui uma questão, né, de um relacionamento, envolve aqui o passado, então um relacionamento que não é tão presente, né, algo que já vem de um tempinho. Para alguns é construir um novo relacionamento com alguém que é muito compatível com vocês, tá? Não é para a maioria isso, mas entra alguém no caminho de vocês muito compatíveis com vocês, que de fato vai ser a construção de um relacionamento muito bacana, tá? Aqui temos pessoas que, né, do mesmo naipe, ou seja, pessoas que compactuam, compartilham os mesmos sentimentos, pensamentos, seja lá o que for aqui a situação. Para outros, se for nível profissional falando, é como se coisas que, por exemplo, você está na mesma empresa, mas tem ali a possibilidade de uma mudança, né? Porque para alguns tem aqui de já estar fazendo parte disso. E através dessas mudanças faz você estar num novo nível, né? Um nível mais tranquilo, para alguns talvez financeiro, para outros uma conquista pessoal, né? Eu gostaria de estar fazendo isso ou aquilo, e vocês conseguem ali de uma forma muito positiva para a vida de vocês. E para outros é um novo caminho que se apresenta sim, tá? Vem aqui uma luz. Por exemplo, alguém que te indica, leve seu currículo para essa empresa, né? Ou alguém que fala, tá tendo um processo seletivo. Isso são só exemplos, tá, gente? Alguém de alguma forma traz essa luz para vocês, ou vocês que são essa luz para a vida de alguém.
a leitura pode estar espelhada, tá ok? Mas, independente aqui da situação, é como se aqui, ao se unir, seja essa empresa, essa pessoa, seja lá o que for, é uma construção muito boa, tá? Temos aqui a Imperatriz, temos o 10 de espadas e o 7 de paus. Apesar de muito sofrimento, eu falei, vocês se manteram, né, se manteram de pé. Apesar de muita coisa ter acontecido aqui, talvez, né, pelas costas de vocês, para outros, a finalização de um ciclo de muita dificuldade, muita dor, vocês, aqui ó, 7 de paus, se manteram de pé, firmes, apesar de muitas coisas. E aqui a energia da Imperatriz ou do Imperador, é vocês seguindo em frente. Eu disse que para alguns tinha aqui uma pessoa, né, que consegue levar um peso nas costas com muita sabedoria, com muita, né, de um jeito muito inteligente, muito sábio. E é isso que faz vocês se tornarem imperatrizes ou imperador, né? Não me refiro aqui, talvez, a um poder aquisitivo, não é nada disso. Mas sim de ser pessoas, né, não é bem talento a palavra, mas pessoas de uma certa forma que conseguem ali levar esse objetivo adiante, coisas do tipo, tá ok? Vamos ver aqui o que mais. Vamos ver o que Rosa Caveira traz para clarificar a leitura de vocês. Clarifica, por favor, a energia do signo de Gêmeos. Signo de Gêmeos, por favor. O que vocês têm para o signo de Gêmeos? Notícias breves. O que mais? Justiça ou equilíbrio, né? O equilíbrio emocional. Falei aqui que tinha uma questão da vida de vocês entrar num certo equilíbrio, né? De algo ser mais justo. Tanto que o 6 de ouro está na mesa. Magias ou feitiços. Falei que apesar de tentarem destruir vocês ou de atrapalhar o caminho de vocês, que a carta do pendurado me trouxe isso. Vitória. Falei, gente. Veio realmente clarificando tudo que a energia trouxe. Alegrias e comemorações no fundo do deck. Apesar de tanta coisa aqui, né, independente se foi emocional, o que foi aqui a situação, a vida de vocês está passando por grandes mudanças. E tem notícias para vocês receberem aqui a respeito, seja lá de de um relacionamento ou, né, para alguns pode ser, lembra que eu comentei sobre uma entrevista ou alguém que indica vocês, né? Tem a luz aqui, veio clarificando com as notícias. Tem coisa boa para acontecer no caminho de vocês, uma construção muito positiva, tá? Para outros pode ser um relacionamento amoroso, que também vai ter essa vitória para o relacionamento de vocês, mas principalmente, né, o que a energia traz aqui, toda essa situação, vocês estão saindo, né, vitoriosos, né, porque é como se a espiritualidade de alguma forma aqui olhasse para vocês ou por vocês. Eita. Vou. Calma. Vamos lá. Vamos pedir uma última energia aqui para o signo de Gêmeos.
Signo de Gêmeos, por favor. Para vencer a mesa toda. Signo de Gêmeos, por favor. O que vocês trazem para o signo de Gêmeos? Signo de Gêmeos. Ok. Seja sua prioridade. Seja sua prioridade. Também me traz uma energia. Aqui ficou a carta da leoa. Você ganhou as suas marcas, né? Aqui pode ser experiência. Para alguns, lembra que tá a carta da imperatriz aqui? Pode ser isso, né? Você ganhou suas marcas. Você ganhou ali. Não é bem destaque a palavra, mas é como se olhassem para vocês, porque essa carta aqui também fala sobre alguém observar, né? Sobre uma construção na sua vida ou com outras pessoas. E aqui diz sobre isso, sobre você ter ganhado experiência, você ter ganhado talvez maturidade. Isso não tem nada a ver com idade, tá, gente? E também fizesse com que vocês estivessem progredindo de uma certa forma. A carta do mural. Olhe mais para vocês, né? Dê atenção àquilo que vocês gostam. Para alguns tem questão muito de dons artísticos aqui, tá? Para outros é como se você precisasse dar atenção a esses dons. É como se isso fizesse vocês alcançassem objetivos ou progredissem ainda mais, tá? Dê atenção a aprimoração, aprimorar, avançar, conquistar. Vem muito isso na energia. Tá ok? Signo de Gêmeos, espero ter ajudado vocês de alguma forma. Essa semana ainda vou tentar trazer para vocês a leitura do mês de abril, que ainda não consegui fazer, mas pretendo eu conseguir postar a leitura ainda essa semana, tá ok? Fiquem com Deus, até a próxima mensagem. Tchau, tchau.